Você já reparou que às vezes a gente nem precisa abrir a boca para que alguém saiba exatamente o que estamos sentindo? É quase como se o corpo, meio teimoso, tivesse vida própria e resolvesse contar ao mundo aquilo que a gente está tentando guardar só para nós. Pode ser um olhar que escapa, um suspiro que sai sem pedir licença, ou aquele jeito de cruzar os braços quando a conversa fica desconfortável. E de repente, sem perceber, a gente já disse mais do que queria. Você já passou por isso? Aquela situação em que a outra pessoa acerta o que você está pensando, mesmo sem você dar nenhuma pista verbal? Pois é, isso é a linguagem corporal em ação. Lembro de um dia, alguns anos atrás, em que eu estava num café, esperando uma amiga que estava atrasada. Eu mexia no celular, mas por dentro eu estava ansiosa. Uma senhora sentada na mesa ao lado me olhou e disse sem cerimônia: "Você parece preocupada, tudo bem?" Eu fiquei chocada. Como ela sabia? Eu não tinha soltado nenhuma palavra, nenhum desabafo, mas talvez a minha perna batendo no chão, o jeito de morder o lábio e os ombros levemente encolhidos tivessem gritado por mim. Foi aí que percebi. O corpo fala, e muitas vezes mais alto do que a própria voz. A gente vive em um país onde o toque, o abraço, o sorriso largo e o olhar direto fazem parte da nossa cultura. E isso é lindo porque aproxima, mas também significa que estamos constantemente lendo e sendo lidos. Imagine, por exemplo, um almoço de família. Você chega e vê um primo afastado, que não vê há anos. Ele sorri, mas o sorriso não chega nos olhos. As mãos dele estão apertadas demais e o corpo inclinado para trás. Algo ali não bate e o seu cérebro registra na hora. Ele não está tão à vontade quanto parece. Essa habilidade de perceber nuances é algo que todos nós temos, mesmo sem nos dar conta. O problema é que, sem consciência, a gente pode tanto interpretar errado quanto deixar escapar sinais que não quer expor. E, claro, tem o lado prático. Entender linguagem corporal não é só sobre curiosidade, é sobre sobrevivência social, é sobre saber quando insistir numa conversa ou recuar, quando uma pessoa está receptiva ou fechada, quando alguém está dizendo sim com a boca, mas não com o corpo. Pense numa entrevista de emprego, o candidato entra, sorri, mas mantém as mãos escondidas debaixo da mesa, mexendo nos dedos. O recrutador, mesmo sem querer, vai perceber aquilo como nervosismo ou insegurança. Agora, se o mesmo candidato mantém a postura ereta, as mãos visíveis e um leve sorriso com os olhos, a impressão é outra, e isso pode fazer toda a diferença. A ciência já mostrou que a linguagem corporal não só comunica com os outros, mas muda como nos sentimos. Um estudo famoso da Universidade de Harvard, chamado The Power of Posture, descobriu que manter uma postura aberta e expansiva por apenas 2 minutos pode aumentar a testosterona, que está ligada à confiança, e reduzir o cortisol, hormônio do estresse. Isso significa que, antes de uma reunião importante, uma apresentação ou até um encontro, mudar a postura pode mudar a química do seu corpo. E, consequentemente, a forma como você se apresenta não é mágica, é biologia, mas nem sempre é fácil aplicar isso. E aqui entra um momento de vulnerabilidade. Houve uma época em que eu estava passando por um período de baixa autoestima. Eu me sentia pequena, insegura, e sem perceber, meu corpo refletia isso. Ombros caídos, olhar baixo, braços sempre cruzados. Eu achava que estava me protegendo, mas na verdade, estava me isolando. Até que uma amiga, numa conversa franca, me disse: "Você parece estar sempre com medo de alguma coisa. É como se estivesse se encolhendo para não incomodar." Aquilo doeu, mas também me acordou. Eu comecei a prestar atenção não só no que eu dizia, mas em como eu me posicionava no mundo. E foi um processo lento, de lembrar de abrir o peito, olhar nos olhos, respirar fundo. O curioso é que, ao mudar o corpo, minha mente também começou a mudar. É como se eu tivesse enganado o cérebro, e ele tivesse acreditado. Claro, interpretar sinais não é uma ciência exata. Você não pode ver alguém bocejando e concluir que está entediado com você. Talvez a pessoa só não tenha dormido bem. Por isso, especialistas em comunicação não verbal recomendam que a gente observe padrões. Um gesto isolado pode não significar nada,
mas uma sequência consistente sim. Se a pessoa evita contato visual, cruza os braços e dá respostas curtas, é possível que esteja desconfortável. Mas se ela cruza os braços só porque está com frio, isso não diz nada sobre a relação. No Brasil, esse cuidado é ainda mais importante porque a nossa comunicação é naturalmente mais expressiva. A gente gesticula muito, se aproxima fisicamente, toca no braço durante uma conversa. Isso em outros países pode ser interpretado de forma bem diferente. Já aconteceu comigo. Numa viagem ao exterior, eu cumprimentava as pessoas com um toque no ombro e um sorriso próximo, e percebi um recuo imediato. Era apenas a diferença cultural falando. No início, eu me sentia rejeitada. Depois entendi que para eles meu jeito era invasivo. E não era pessoal, era cultural. Um detalhe fascinante é que o cérebro humano é programado para perceber microexpressões, pequenas contrações musculares no rosto que duram frações de segundo e revelam emoções verdadeiras antes que a pessoa possa escondê-las. É como se o corpo fosse mais rápido que a mente consciente. Um estudo da Universidade de São Francisco mostrou que mesmo pessoas sem treinamento conseguem captar inconscientemente essas microexpressões e ajustar seu comportamento em resposta. Já pensou que incrível? Isso explica por que às vezes você sente que alguém está mentindo ou escondendo algo, mesmo sem provas. Ao traduzir isso para o dia a dia, observe o seguinte: imagine estar em um encontro. A pessoa sorri, mas a parte inferior de seu corpo, pernas e pés, está voltada para a porta. É possível que queira partir. Ou em uma conversa, alguém diz que está tudo bem, mas morde o canto da boca e desvia o olhar. Pode ser que algo esteja incomodando. O objetivo não é se tornar um detetive paranoico, mas sim desenvolver uma escuta que seja não apenas auditiva, mas também visual e emocional. E aqui entra um pequeno impasse que todos nós enfrentamos. O que fazer quando percebemos algo que não foi dito? Eu, particularmente, já estive nessa encruzilhada. Uma vez, percebi que uma colega de trabalho estava claramente incomodada durante uma reunião. Ela tentava sorrir, mas a mandíbula estava tensa, as mãos apertavam o bloco de anotações e ela evitava falar. Eu sabia que algo estava errado, mas também sabia que invadir aquele espaço poderia ser delicado. Resolvi esperar. No dia seguinte, ela me procurou para dizer que tinha passado a noite inteira pensando e que queria conversar. Se eu tivesse pressionado no momento errado, talvez ela não tivesse se aberto. Essa é a parte difícil, saber quando agir e quando respeitar o silêncio. E no fim, a linguagem corporal é sobre isso, sobre ler o mundo além das palavras, mas com respeito. É sobre entender que, às vezes, o corpo grita o que a boca não consegue dizer e que, se estivermos atentos, podemos cuidar melhor das nossas relações e de nós mesmos. É como aprender uma nova língua, só que essa todos já falamos e só precisamos reaprender a escutar. Agora deixa eu fechar essa conversa com uma imagem. Imagine que cada pessoa é como um rio. A superfície é a fala, as palavras que correm rápido e que a gente vê, mas por baixo existem correntes profundas, silenciosas, invisíveis. A linguagem corporal é como mergulhar e sentir essas correntes. Às vezes elas são calmas e acolhedoras, outras turbulentas e cheias de pedras. Se você aprende a perceber a água antes de entrar, evita se afogar. Encontra o ritmo certo para nadar e, quem sabe, até deixa a correnteza te levar para lugares mais bonitos.